Davi, do blog Coração Viajante. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como fazer grandes mudanças na sua vida, partindo de pequenas atitudes para mudar no seu dia a dia. Bom, mas quem é Davi e Karen para estar falando sobre algo tão importante, uma mudança tão grande no dia a dia e assim, mudanças que fazem você conquistar os seus sonhos, alcançar os seus sonhos? Bom, a gente nada mais é do que um casal normal, igual a todos os outros, mas que a gente teve alguns insights no meio de tudo isso, que a gente mudou algumas atitudes pra gente e hoje a gente está vivendo nosso sonho, que é a gente está morando na Austrália e ao mesmo tempo a gente está vivendo como nômades digitais. Eu sou publicitário, trabalho há mais de 10 anos no mercado publicitário, já trabalhei em várias empresas, tive a minha própria empresa por muito tempo e também eu sou instrutor de Paco, que é uma escola de artes marciais com uma filosofia chinesa, que também me fez abrir minha mente para muitas outras coisas. Karen pode falar um pouquinho sobre ela? Uhum. Eu sou formada em design de interiores, mas antes disso eu fiz várias faculdades, eu já estudei publicidade também, já fiz jornalismo, já fiz arquitetura, fotografia. Então eu sempre estive assim meio perdida com relação ao que eu queria ser, né? Até que eu me formei como designer de interiores e trabalhei com isso por um tempo em escritório e com alguns clientes próprios mesmo. Mas apesar de gostar muito do design de interiores, eu ainda não sentia que eu não estava 100% completa, que aquilo não me fazia 100% feliz. E eu já praticava yoga há algum tempo, até que um dia eu estava numa meditação e simplesmente me veio assim o clique de que eu devia estudar isso mais a fundo e que como o yoga me fazia tão bem, eu queria passar esse bem para outras pessoas. Então eu decidi começar o curso de formação em yoga e hoje eu sou instrutora de yoga. Então nós somos um casal como outro qualquer, a gente sempre passou o ano inteiro trabalhando para juntar dinheiro e viajar, que é uma das coisas que a gente mais ama fazer e é uma das coisas que nos une também. Então a gente estava sempre trabalhando ali e tal e juntando dinheiro para passar um mês ou às vezes 2 semanas fora viajando. E em uma dessas viagens que a gente fez, a gente percebeu que, alguma coisa estava errada. A gente passava o ano inteiro trabalhando, ralando, correndo atrás do ralo para pagar as contas, para passar 1 ou 2 semanas viajando, ou um mês. E assim, essas 2 semanas era assim, a melhor coisa que a gente tinha no ano. Assim, tipo, era conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas, novos lugares. E a gente começou a pensar, qual é o sentido de ficar trabalhando um ano inteiro para ter 1 semana de uma vida plena, né? Nessas viagens assim, a gente começou a conhecer pessoas que nos começaram a fazer pensar diferente, porque a gente pensava que tudo dependia de dinheiro, tudo dependia de ter dinheiro, de conseguir as coisas. E a gente conheceu algumas pessoas no caminho que foram inspiradoras, assim, que abriram nossa cabeça e mudaram nosso jeito de olhar o mundo, assim. Uma delas foi o Daniel, né? Uma delas foi o nosso amigo Daniel, ele é colombiano e ele decidiu que, por ele próprio mais um amigo, ele iria viajar por toda a Sul-América dentro de um tuk-tuk, que é aquelas motinhos que levam passageiros na Índia. Se você for procurar, na Colômbia é bem comum como táxi. E eles compraram um desse e começaram a ir. Eles não tinham dinheiro e eles estavam, a gente conheceu eles em Machu Picchu. Eles estavam vendendo foto para financiar a viagem deles, assim. E quando ele contou essa história a gente começou a falar, por que não? É possível, né? É possível você fazer o que você sonhar, né? E esse foi o grande divisor, assim, de águas pra gente. Assim, a gente falou, a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos também.
E uma coisa bem interessante dessa história do Daniel é que a gente conheceu ele no meio da viagem dele e a gente falou pra ele, ó, quando você for pro Brasil, você pode ficar na nossa casa, porque ele sempre viajava ficando na casa das pessoas, então a gente convidou ele pra ficar na nossa casa. Mas na época a gente nem tinha casa ainda, a gente nem morava junto, né? Cada um morava com seus pais, ele tal, a gente não tinha um lugar nosso, assim. E um ano depois, mais ou menos, né? Sim. Que ele mandou uma mensagem dizendo que estava indo pro Brasil e perguntou se podia ficar na nossa casa. E o mais engraçado é que nesse ano a gente acabou decidindo morar juntos. Então a gente tinha uma casa para receber ele. Então ele veio, ficou na nossa casa, foi bem legal. Assim, foi uma experiência muito gratificante assim, para os dois lados, eu acredito, assim, sabe? Bom, isso é uma das histórias que a gente pode contar aqui, assim, e foi bem resumido, assim, a história dele é muito legal, o projeto dele chama-se De Cabo a Rabo, vocês podem procurar no Facebook, mas a gente depois disso a gente começou a procurar várias histórias inspiradoras. Então a gente começou a ler, buscar blogs de viagem, buscar pessoas que estão viajando sem muito dinheiro, ou estão viajando de uma maneira... vivendo dentro de um carro. A gente tem o exemplo do Mundo por Terra, que é um casal também brasileiro, que deu a volta ao mundo dentro de um Defender. O livro deles é fantástico, o nome deles é O Mundo por Terra. Vocês também podem procurar, comprar o livro deles, é bem legal. É bem inspirador. E cada vez mais a gente foi achando padrões. Dentro dessas pequenas histórias, a gente achou alguns padrões de coisas que eles faziam, que as coisas iam acontecendo assim, naturalmente. Padrões de atitude, né? Padrões de atitude, padrões do jeito que eles agiam, do jeito que eles pensavam, e o universo só ia ajudando. Tudo, se você parar para pensar, tudo está contra eles, assim. Mas em cada atitude deles fazia eles irem para frente. Então basicamente eles transformavam todas as dificuldades que eles tinham em oportunidades para seguir em frente. E isso, você pode pensar que é fácil falar, que é fácil quando você tem dinheiro, ou quando você tem ajuda, alguém está te ajudando, mas você tem que entender que na verdade o que te ajuda é a sua atitude, você que faz acontecer as coisas. Inconscientemente, conscientemente, são as suas atitudes que te levam para algum lugar. E ainda falando um pouco sobre padrões, eu como estudante de Páqua, a gente aprende a estudar as 8 mutações, que eles chamam muita gente também chama de Bagua, mas são os estudos das 8 mutações do universo. E com isso você consegue entender que o universo ele tem altos e baixos. Então imagine que você tem uma linha que você sempre está subindo e descendo, e essa linha você sempre vai ter, não importa, quando ela chegar na parte mais baixa ela vai começar a subir, e quando ela chegar na parte mais de cima ela vai começar a descer. Isso é o padrão do Yin e Yang, né? E se você estudar um pouco sobre o Yin e Yang, você vai ver que é exatamente isso. São duas forças, duas energias que se complementam e que sempre estão em movimento, é um ciclo. Se você aprender a viver de uma maneira que você encontre o caminho do meio, você entenda que quando você estiver muito alto, uma hora você vai descer, ou quando você estiver muito mal, uma hora vai começar a melhorar, você vai começar a entrar em harmonia consigo mesmo e parar de pensar negativamente. Talvez com isso você consiga seguir o caminho do meio. Porque o que isso significa na prática, né? Quando você está numa situação muito ruim, que você acha que você não vai sair desse buraco, que você não sabe mais o que fazer, significa que você não tem como você ficar nessa parte baixa para sempre, porque uma hora ele vai começar a subir. E a mesma coisa ao contrário. Então, quando você está numa situação muito boa na sua vida, muito feliz, que você tem tudo que você quer, tá tudo super bem, tudo fluindo bem, uma hora também vai descer. Então a grande questão é você encontrar plenitude entre esses altos e baixos. Então, ainda falando um pouco sobre como o universo funciona, uma vez eu ganhei de presente esse livro, que é As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra, que é um livro assim sensacional e que mudou a minha vida e mudou o jeito que eu comecei a ver como as coisas funcionavam. Porque o que ele diz aqui? Que ele mostra em pequenos passos como você entra no fluxo de abundância do universo. Então, são assim pequenas coisas que você faz no dia a dia para entrar nessa abundância, nessa prosperidade. Então,
desde você dedicar um pouquinho do seu tempo para meditar de manhã, até você descobrir os seus talentos únicos, descobrir no que você é bom, como fazer para entrar nesse fluxo de abundância, que é bem interessante. É uma perspectiva sobre como o universo funciona, né? Ele conseguiu compilar de uma maneira simples táticas de como você ter uma vida mais próspera e mais feliz, né? Então, desde assim, lei da atração, a lei da doação, então tudo que você dá para os outros você recebe em troca. Então são coisas desse tipo assim que você começa a mudar suas atitudes diárias com base nessas leis do universo que começam a trazer prosperidade para sua vida. Então, voltando um pouco, só para contar um pouco mais de como as coisas aconteceram com a gente e como foi mudando tudo, a gente decidiu morar junto e durante esse tempo a gente estava sempre, né, tipo, não, a gente vai juntar dinheiro porque daí a gente vai conseguir viajar mais, vamos economizar, vamos tentar fazer tudo acontecer para que a gente viaje mais. Esse é um dos nossos sonhos, a gente conhecer o mundo. Mas ao mesmo tempo a gente começou a ter várias frustrações, porque a gente tinha conta para pagar, o Brasil estava num momento começando a crise, então vários clientes que eu tinha na minha agência começaram a sair, alguns freelancers que eu tinha eles acabaram parando, e a gente começou a ter algumas frustrações, assim, a gente sabia, como é que a gente vai fazer, a gente não vai conseguir pagar nossas viagens, a gente não vai conseguir viver nosso sonho, né? Então a gente começou a ficar meio triste, assim, né? E começar a desacreditar, né, nas coisas que a gente estava lendo, assim, né? E nesse momento a gente começou a falar, tá tudo errado, a gente tem que parar e ver o que a gente está fazendo para a gente chegar, assim, para mudar. Nesse momento a gente decidiu mudar. E eu acho que esse foi o primeiro passo para conseguir virar o jogo, virar o jogo que a gente estava vivendo. Bom, e nessa decisão que a gente tomou, na hora que a gente decidiu, a gente falou, a gente vai morar fora do país. A gente precisa aprender a falar inglês para ter mais possibilidades de viajar o mundo, porque o inglês é essencial para isso. Então, e a gente queria ter uma experiência fora da nossa cidade, que a gente sempre viveu em Curitiba, e a gente queria ter essa visão de fora, do mundo lá fora, né? Então a gente decidiu, depois de muito tempo pesquisar o que seria melhor pra gente decidiu vir para a Austrália. Na verdade foi até uma coincidência, né, que surgiu a feira de intercâmbio lá em Curitiba e a gente resolveu ir na feira por acaso, assim, sem muitas pretensões, só pra ver como é que era, conversar com o pessoal, mas sem muitos planos, assim, né? A gente nunca imaginou fazer um intercâmbio porque, tinha uma imagem de que era caro, de que não era pra mim, a gente não era tão jovem assim para fazer um intercâmbio, né? Então a gente tinha nossos preconceitos, nossas ideias pré-formadas, né? Então quando a gente decidiu que a gente queria mudar, a gente falou, não importa o que a gente pensa, vamos lá e ver o que acontece. Inclusive nessa feira de intercâmbio a gente ganhou um mapa da Austrália e a gente estava com esse sonho de vir para a Austrália, vamos para a Austrália, mas ainda não tinha certeza de como que ia acontecer isso, né? Porque a gente não tinha dinheiro guardado, não tinha se programado muito bem, mas a gente pôs na cabeça que ia para a Austrália. Aí a gente pegou esse mapa e colou ele assim na parede, bem na frente da nossa cama. Então a gente via esse mapa todo dia, quando a gente acordava, toda vez antes de dormir, a gente estava sempre olhando para esse mapa. E isso também é uma coisa legal, porque o tempo todo a gente estava olhando para o mapa e isso foi entrando no nosso subconsciente. A gente vai para a Austrália, a gente vai para a Austrália, a gente vai para a Austrália. A gente colocou isso como um objetivo. Então, assim, a gente acordava pensando nesse objetivo e a gente ia dormir pensando nesse objetivo. Esse é um exercício bem legal que você pode fazer com qualquer coisa. Coisas que você deseja, coisas que você queira. Faz um desenho, pega uma foto, qualquer coisa. Faz uma lista, coloca na tua parede e seja a primeira, ou no espelho do banheiro, seja a primeira coisa que você vê quando você acorda e a última coisa que você vê quando você vai dormir. Isso é uma coisa muito legal para você sempre estar, por mais que teu dia tenha sido estressante ou
né, você sempre vai ter essa... Você tá lembrando dos seus sonhos, né? Isso, inclusive, é um dos exercícios que o Deepak Chopra fala, que é fazer uma lista dos seus desejos e deixar do lado da cama. E o tempo todo você tá lendo antes de dormir, na hora que você acorda, leva a lista com você para todo lugar, tá o tempo todo fixando essa ideia dos teus sonhos no teu subconsciente. Isso é muito legal porque te motiva, né? É uma coisa que te motiva, porque você lembra dos teus sonhos, né? Às vezes você, de tanta correria do dia a dia, você tem que pagar milhões de contas, você esquece. Você não é que você esqueça, mas você simplesmente deixa de lado. Levar, né? Você deixa levar pela rotina do dia a dia e vai empurrando e você acaba deixando de lado. Amanhã eu penso no meu sonho, amanhã eu tento resolver meu sonho, mas não. O teu sonho é hoje, você tem que decidir hoje. A partir do momento que você decidiu fazer, tudo vai prosperar para que você faça. Só que você tem que manter o foco. Então assim, né, contando um pouco sobre como a gente veio para a Austrália. A gente não tinha muito dinheiro guardado, a gente não planejou, isso foi uma decisão que a gente tomou meio assim, em cima da hora, digamos assim. E a gente começou a ver como que a gente pode realizar esse sonho. Então, se a gente não tem muito dinheiro, o que a gente tem? A gente tinha o nosso carro, tinha todas as coisas da nossa casa que estava novinha, a gente estava morando junto fazia 1 ano, então a gente tinha cama, sofá, televisão, tudo novo. Tinha um pouquinho das nossas economias, mas não era muito assim, né? Não era muito significante no todo, mas mesmo assim a gente resolveu encarar e falou, não, a gente vai conseguir. E aí a gente resolveu fazer um bazar das coisas que a gente tinha na nossa casa. Na época a gente já tinha o Coração Viajante, nosso blog, então a gente fez o Bazar Coração Viajante para vender absolutamente tudo que a gente tinha. Das grandes coisas até as pequenas, nossos livros, nossas roupas, coisa de cozinha, móveis grandes, tudo que você imaginar a gente colocou à venda. E isso foi uma experiência assim, muito legal, porque a gente contou a nossa história, por que a gente está indo para a Austrália, como que isso está funcionando pra gente. E que a gente precisava da ajuda das pessoas comprando as nossas coisas. Então, começou a surgir gente de tudo quanto é lugar. A gente recebia, assim, ligações, e-mails, mensagens, um atrás do outro, dizendo, nossa, que legal a história de vocês, eu quero ajudar, eu quero comprar alguma coisa. Então, começou a vir muita gente, assim, com uma energia super legal. Às vezes, tinha gente que vinha na nossa casa para comprar um vasinho de suculenta que eu tinha lá, que eu pus para vender por R$5. E a pessoa veio, não é nem tanto assim pelo dinheiro, mas é pelo ato de estar ajudando. Por exemplo, eu não posso comprar muito, mas eu posso te ajudar um pouquinho. Então eu estou dando a minha energia, estou dando o meu apoio e estou te ajudando com o que eu posso. E ao mesmo tempo isso era assim, é uma maneira das pessoas participar desse sonho. Porque muitas pessoas têm o mesmo sonho. Falam, eu queria largar tudo e eu queria viajar também. Mas nós somos seres com muitas crenças limitantes. Então a gente sempre pensa, mas eu tenho que manter meu emprego, minha carreira, ou eu tenho filho. Às vezes é difícil você sair desse ciclo, mas a gente já viu tantas histórias inspiradoras de pessoas viajando com filhos, pessoas largando tudo para montar uma fazenda orgânica e para simplesmente viver o sonho que elas tiveram. Então assim, às vezes não importa muito o teu ambiente, você pode fazer algo à sua maneira. Então essas pessoas que vieram para ajudar a gente, elas tinham também esses sonhos. E mesmo que elas não pudessem realizar o sonho delas naquele momento, elas estavam realizando um pouquinho do sonho delas, ajudando o nosso sonho. Então foi assim, uma energia tão forte, tão positiva que a gente sentiu, né, naquela época, de muita gente ajudando, foi bem legal. E no final do bazar a gente vendeu tudo, absolutamente tudo que a gente tinha, das pequenas às grandes coisas, e a única coisa que sobrou do bazar foi o nosso carro. Que era o mais caro assim dentro do nosso bazar, e o que era assim, o que a gente contava que seria a parte essencial da gente viver aqui. A gente, com tudo que a gente vendeu no bazar, a gente conseguia vir para a Austrália. Pagar o visto, pagar o curso, pagar a passagem, e a gente estava tranquilo, mas o carro seria o dinheiro que a gente teria para viver aqui. Então, assim, depois que a gente vendeu tudo e falou, pagamos visto, tá tudo bem, a gente pode ir, a gente começou a ter preocupações porque a gente não estava conseguindo vender o carro.
bateu um desespero, porque assim, imagina a gente chegar na Austrália e não ter dinheiro, a gente não sobreviver lá e depois ter que voltar, mas o nosso curso já está pago. Meu, a gente estava assim, morrendo de medo do que seria o futuro pra gente, assim. Então, e isso começou a trazer uma energia negativa, assim, sabe, ao mesmo tempo. A gente começou a ter pensamentos ruins, assim, a gente começou a pensar... até pensou em adiar a viagem. Vamos adiar a viagem, vamos, sei lá, vamos tentar mudar, vamos tentar juntar mais dinheiro, mas aí a gente parou, mais uma vez a gente parou e falou, não, velho, vamos encarar esse negócio, porque... Não... A gente já veio até aqui, a gente já conquistou tudo isso, então vamos em frente, vamos ter coragem e vamos ver o que vai dar. É tanta energia positiva, tantos bons pensamentos que a gente teve do pessoal que comprou da gente, e nossos amigos e tudo mais, que a gente pensou, meu, não pode dar errado. E assim, voltando mais uma vez sobre histórias inspiradoras, uma vez eu li um livro chamado Atrapa Tu Sueño, que é um livro da família Zap. Esse aqui eu até tenho ele comigo sempre, porque toda vez que eu me sinto que as coisas não vão dar certo, eu olho para esse livro e penso, meu, não tem como dar errado. A história deles é incrível, né? A história deles é que eles são um casal que tinha um carro de 1928 e eles decidiram ir da Argentina até o Alasca com esse carro. E assim, todas as probabilidades do mundo estavam contra eles. E eles falaram, não importa, eu tenho fé que eu vou. E eu tenho fé que eu vou conseguir. E eles foram indo. E a cada exemplo que eles chegavam numa cidade, as pessoas ajudavam eles. E eles, às vezes o cara não tinha $4 no bolso para pagar gasolina. E eles chegavam numa cidade onde a cidade pagava tudo para eles, tipo, fazia tudo acontecer para que eles arrumassem o carro, arrumaram o carro milhões de vezes de graça. Tiveram um filho no meio do caminho, continuaram viajando porque eles pensavam que eles tinham que parar por causa do filho, mas continuaram viajando e hoje eles viajam pelo mundo com o mesmo carro e eles têm 4 filhos, dentro de um carro de 1928. E eles não são ricos, eles não têm muito dinheiro, eles simplesmente entraram nesse fluxo do universo mesmo, né, de ajuda e de abundância, de energia positiva. E assim, cara, se você lê o livro, assim, você arrepia, assim, sabe, porque as pessoas são muito boas. E elas estão dispostas a ajudar, assim como aconteceu com a gente no bazar. As pessoas estão dispostas a ajudar e estão dispostas a compartilhar o sonho. Você só precisa começar o seu sonho. Basicamente é isso. Então, o que a gente aprendeu com essas histórias, né, que a gente ouviu? Que a gente tem que confiar. Então, a gente estava com esse medo de não vender o carro, de precisar do dinheiro, não vamos conseguir e tal. Então, a gente parou, falou, não, a gente vai de qualquer jeito, vamos confiar, vai dar certo. E aí chegou o dia da nossa viagem e a gente ainda não tinha vendido o carro. Mas tudo bem, seguimos em frente, pegamos o avião e depois disso a gente passou uma semana de férias no Chile, antes de vir para a Austrália. E chegamos na Austrália, na primeira semana a gente ainda estava naquela correria de conhecer a escola, tudo novo, né? A gente estava deslumbrado, indo conhecer praia, a gente não estava nem pensando no carro, não estava nem pensando em dinheiro, nem nada. A gente só tava, né, curtindo o momento e seguindo o fluxo. E exatamente uma semana depois que a gente chegou aqui na Austrália, o meu pai me ligou dizendo que ele tinha vendido o nosso carro. Então isso, assim, é um exemplo que até me arrepia quando eu lembro, porque essa questão do medo é uma coisa, assim, que empurra as oportunidades para longe de você. Então, o que isso significa? A gente estava ainda no Brasil sentindo medo de não vender o carro e preocupado, e estava com essa sensação de medo no nosso peito. Então, toda vez que a oportunidade de vender o carro estava vindo pra gente, a gente sentiu medo. Então, o medo afastava a oportunidade, né? Quantas pessoas vieram procurar o carro para comprar, né? Teve várias ofertas, a pessoa veio, falou, quero comprar, na hora de comprar o cara... No final não dava certo. O cara ia embora. Então, essas foram as oportunidades que vieram e a gente afastou com o nosso medo. Então, quando a gente saiu do Brasil, que a gente passou esse período de férias no Chile e daí passou esse período aqui na Austrália mesmo, foi um período de 2 semanas que a gente não sentiu medo, que a gente nem lembrou do carro. Então, simplesmente, a oportunidade de vender o carro veio e aconteceu. Um outro grande exemplo que a gente teve sobre essa questão de confiar no universo
foi que depois de um mês aqui eu comecei a procurar emprego, né? Assim, a gente tinha uma segurança do carro, né, que a gente conseguiu vender, o que era ótimo, mas ao mesmo tempo a gente tinha 6 meses para viver. E assim, o dinheiro do carro não era suficiente para isso. Então assim, uma das coisas que a gente tinha que fazer é arranjar um emprego aqui. E eu comecei a procurar emprego um mês depois que a gente estava aqui. E comecei a distribuir currículo, bati em tudo quanto é porta, ia lá, falava com o gerente, conversava. Todo santo dia, né? Todo santo dia eu saía da escola, ia distribuir currículo e nada. Batia na porta, o cara falava não, obrigado. Ok, meu inglês era péssimo, era horrível, mas eu tava dando a cara a bater, então tipo, tinha que fazer isso e nada. E ao mesmo tempo o medo começou a voltar, porque a gente sabia que o dinheiro do carro ia acabar um dia, que a gente precisava de emprego o quanto antes. Então, ao mesmo tempo que a gente estava um pouco tranquilos, a gente também tinha um pouco de insegurança com a gente, né? Tinha esse medo existia dentro da gente. A gente estava ansioso, né? Então, nessa ansiedade a gente começou a pensar, não vou conseguir emprego, a gente vai ter que voltar pro Brasil, a gente já tem o curso pago, mas eu não tenho dinheiro para comer. Tipo, né? E óbvio, a gente podia pedir emprestado dinheiro, podia fazer milhões de coisas, mas, a gente não queria, né? A gente veio pra cá com a responsabilidade que a gente veio para assumir as nossas dívidas, né? Então a gente veio pra cá por volta de uns 2 meses procurando emprego e nada, e eu perguntando pra todo mundo, tem algum emprego pra mim, pros meus amigos que já tinham emprego, e nada, e chegou uma hora que eu tava acabado. Eu falei, a gente vai voltar pro Brasil, isso aqui, acabou, deu tudo errado, acabou. Eu tava eu tava a ponto de explodir, assim, sabe? Chegava em casa, a minha vida não vai dar certo, meus grandes sonhos não vai dar certo, não vou conseguir. E foi nesse momento que a Karen olhou pra mim e falou, para de falar isso, para de pensar assim. A gente veio pra cá pra ter sucesso, a gente veio pra cá pra fazer dar certo, a gente veio pra melhorar o nosso inglês, então esquece esse negócio de procurar emprego. A gente tem o dinheiro do carro ainda, vai dar pra segurar os pontos por um tempo, vamos focar no inglês, para de procurar emprego agora, você tá perdendo tempo, foca o seu tempo em aprender inglês e depois lá na frente a gente se vira e vê o que acontece. Aí você acalmou, né? Eu falei, então beleza, vamos sair daqui e vamos pra praia. Sabe, hoje não vou sair daqui e procurar emprego, eu vou sair daqui e vou pra praia. Curtir o momento. Vou relaxar, vou ficar tranquilo, cara, porque isso uma hora vai acontecer. E 3 horas depois, mais ou menos, acabou, a gente foi pra praia, 3 horas depois um amigo meu me ligou e falou, cara, abri uma oportunidade aqui, você quer vir trabalhar? E conseguiu o primeiro emprego. Dá pra não acreditar nisso, né, nessa questão de você confiar. Né? E deixar deixar o medo de lado, né? E o melhor, depois que eu consegui esse emprego, eu já estava relaxado, agora eu tenho um emprego. E eu comecei obviamente, eu já tinha mandado vários currículos, eu já tinha feito várias coisas. E eu tinha um emprego que eu queria muito, assim, era um emprego que era perfeito para mim, assim, porque ele não precisava trabalhar, deixar de estudar para trabalhar. E uma semana depois que eu tinha conseguido meu primeiro emprego, o pessoal dessa empresa me ligou e falou, venha trabalhar comigo, que a gente vai começar a trabalhar a partir da semana que vem. E eu fui lá e consegui esse emprego. E esse emprego foi maravilhoso, porque me deu chance de concluir o nosso curso de inglês sem ter que parar de estudar ou faltar aula ou fazer essas coisas assim. E eu consegui me dedicar ao inglês, o que era o mais importante pra gente até lá, né? Então uma coisa assim engraçada com relação a esse emprego que ele queria muito, que ele viu o emprego na internet e falou, eu quero muito trabalhar com isso. Aí eu falei, vamos pegar um pedaço de papel e vamos desenhar esse emprego? E foi aí que nasceu a nossa caixinha dos sonhos, né? Que hoje a gente já tem vários desenhos, mas começou com esse. O que a gente fez? Eu peguei um pedaço de papel e desenhei ele trabalhando no emprego, escrevi quanto que ele ia receber por semana, né? Fiz tudo certinho, como que ia ser o emprego. Aí, nós dois somos reikianos, então a gente pegou e fez reiki no desenho, né? Que são uma posição de mãos, a gente colocou aqui, colocando energia nesse sonho. E a gente começou a mentalizar, a gente começou a visualizar ele vivendo
nesse trabalho, né? Tendo esse trabalho, acordando todo dia de manhã, indo pra lá e tal. E esse é um exercício bem legal que eu até gosto de fazer com os meus alunos de yoga, que eu até aprendi com uma professora minha, que durante o momento de relaxamento, que é no final da aula, eu digo para os meus alunos fecharem os olhos e começarem a imaginar um sonho que eles têm. Então você pensa em alguma coisa que você deseja muito que aconteça. Aí você começa a realmente visualizar esse sonho com uma riqueza de detalhes. Você sente o cheiro, você sente o gosto, você sente a brisa do vento, você sente tudo, como se realmente estivesse vivendo esse sonho. E você sente essa felicidade no seu peito, essa gratidão por estar vivendo o sonho. E foi isso que a gente fez com esse desenho, né? Não só com esse desenho, e a partir disso a gente começou a fazer isso como rotina, assim, né? Tudo que a gente desejava, a gente colocava no papel. Então, aqui a gente tem vários. Desde a casa que a gente queria, a gente fez uma lista. Eu quero piso de madeira, eu quero uma vista para o mar, eu quero janelas grandes, eu quero isso. Porque uma das coisas aqui da Austrália que a gente teve que se adaptar muito é a questão de que aqui você tem que dividir casa, né? Assim, porque é mais barato e é uma coisa normal, assim, para eles, né? No Brasil não é tão comum, mas aqui é muito comum. Todo mundo faz, né? A gente saiu do nossa hospedagem de estudante, a gente teve que achar uma pessoa para dividir a casa. E a gente fez uma lista do que a gente queria numa casa. A gente queria vista para o mar, a gente queria que tivesse uma piscina, a gente colocou assim... A casa perfeita, a casa ideal. Não que assim, não, e com isso a gente vai pegar uma casa top, milionária. Mas... A gente até fez o desenho, né, com tudo que a gente queria. E chegou o momento da gente ter que mudar de casa. Faltava acho que uma semana, né, pra ter que mudar de casa. E não achava a casa. E a gente sempre ali pondo energia no nosso desenho, mentalizando a nossa casa. A gente visualizava a gente acordando na casa nova. E até que um dia a gente achou uma casa que foi... Assim, 90% do que a gente pediu na lista tinha nessa casa, então assim, a gente pediu tudo que a gente queria. A gente colocou, assim, idealizou uma casa. A gente sonhou grande. A gente não falou, a gente não teve essa coisa de, não, humilde. A gente foi humilde, obviamente, porque a gente tinha um limite de dinheiro que a gente podia gastar. Então a gente não pediu uma casa só pra gente, não pediu uma mansão na beira do mar, mas a gente pediu coisinhas, a gente queria ter um jardim, a gente queria ter uma vista pro mar, a gente queria ter algumas coisinhas, assim, sabe, uma cozinha legal. Então assim, a gente foi pedindo coisas, aqui todo mundo tem carpê na casa de praia. 90% das casas, então a gente era uma coisa que a gente não queria. A gente queria um piso de madeira, então é uma coisa assim, super difícil de achar em apartamentos aqui, a gente achou nessa casa. Então foram pequenas coisinhas assim que a gente conseguiu. E a partir disso, a gente tem vários desenhos, vários. Tudo que a gente quer, a gente desenha, a gente põe energia, a gente faz esse exercício de mentalizar. E assim, 90% de tudo que a gente pôs aqui, de fato se realizou. Então, isso é uma coisa assim que a gente já tem como nossa, né? Já é uma regra da casa, assim, a gente, parou, vamos pensar no que a gente quer e vamos pensar no melhor que a gente quer. Se a gente não sonha grande, a gente não vai receber. Não vai receber. Então você tem que pedir tudo que você quer, não importa o tamanho dos seus sonhos. A gente poderia pedir um apartamentozinho legal e tudo mais. E a gente ia receber. Mas se eu vou receber, por estar aberto a essas oportunidades do universo, por que não pedir grande? Assim, óbvio. Dentro das possibilidades, né? Peça o melhor pra você. Peça o melhor pra você. Peça o que vai te fazer feliz. Você não precisa ser o melhor. Um outro exercício muito legal que eu faço, e assim, eu aprendi isso dentro quando eu estudava sobre o Paco, né, que é a questão do I Ching. Eu não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente sim. Basicamente, eu guio minhas atitudes com relação ao I Ching. Então, assim, eu sempre peço para ele me indicar um caminho, porque ele entende das leis do ciclo do universo, assim, tipo, esse livro foi escrito pelos chineses há mais de 5.000 anos e ele ainda é atual, assim, então não importa. Por quê? Porque para o I Ching o mundo é cíclico, então assim, sempre vai se repetir uma hora ou outra. Então, como é que funciona, né? Na verdade você faz uma pergunta. Então a gente pode perguntar pro I Ching qualquer coisa. Por exemplo,
se eu é uma decisão boa eu largar meu emprego e vir para a Austrália, fazendo o processo aqui do Xing, ele vai te dar uma resposta. Ou ele vai te dar um norte, ele vai te dar um caminho. Ele vai falar, se você for por aqui, vai ser bom. Então tente focar nesse caminho. E só para dar um exemplo do que eu uso isso sempre, mas do que foi muito claro pra gente, a gente morava no outro lado da cidade, que é a parte norte da cidade. E quando a gente falou que a gente tinha que se mudar, eu perguntei pro Chico, né, já que eu vou me mudar, para onde eu devo ir? Onde vai ser um lugar próspero para mim? Mais de uma vez ele me respondeu dizendo, você deveria caminhar para o sul, porque lá você vai encontrar grandes pessoas e vai ter prosperidade, vai ter sucesso. E a gente começou a procurar casas mais para o sul da cidade. A gente até achou casas lindas, né, para outros lugares, para o norte, tipo, casas que seriam perfeitas, mas a gente resolveu seguir o que o Xing falava e não, vamos pro sul, vamos procurar alguma coisa mais pro sul da cidade. E hoje nisso a gente encontrou uma casa super legal, perfeita pra gente, tem tudo que a gente precisa, e aqui tem muito contato de trabalho, de coisas do gênero. Então assim, a gente viu que a gente está no caminho certo. Então mais uma vez a gente acreditou, a gente confiou e não só o Xing, mas tudo, o universo em si vai trazendo, vai levando a gente para onde a gente deve ir. Então uma das coisas também que é fundamental você ser flexível, né? Você tem a tua opinião, você tem a tua vontade, mas se o universo está dizendo que você vai ser melhor você ir para outro lado, talvez seja um momento de você ir para outro lado, você ser flexível, entende? Bruce Lee já dizia, né? Você tem que ser como água, né? Você tem que se adaptar às mudanças. Então, assim, o Paco ensina também que a gente tem vários caminhos, né? E que a gente tem que usar o melhor caminho que a gente tem disponível para obter o sucesso, obter uma vida melhor, atingir o objetivo, né? Então, assim, você tem que se adaptar ao seu inimigo, vamos dizer assim, né? Se você tem um problema, você tem que... Às vezes você está tentando bater de frente com o problema. Você não vê o outro lado. E você não vê o outro lado que tem uma solução ou uma oportunidade. Então assim, você tem que estar sempre atento a todas as direções. Você consegue ver outras perspectivas, né? Você tem que ter várias perspectivas. E às vezes você não encontra porque você está sempre tentando só uma abordagem, né? Então, para resumir assim, né, o que é o objetivo dessa palestra? Que a gente quer inspirar vocês e motivar vocês a mudarem, seja o que for na sua vida, seja o que for que estiver te incomodando. Então, recapitulando assim, né, os passos que a gente tomou. A primeira coisa que a gente fez foi identificar o problema. Então, o que é que está te incomodando na sua vida? Né? Às vezes é uma coisa pequena, uma coisa grande, não importa o que seja. Às vezes você não está feliz com o seu trabalho, você está num relacionamento que você não está curtindo, ou às vezes está morando num bairro que você não gosta, ou numa casa que você não gosta. Então, identifica o problema. Esse é o primeiro passo para você poder tomar uma atitude, né? E depois que você identifica o que não está te fazendo feliz, você começa a pensar na solução. Então, o que eu posso fazer para mudar isso? Eu posso começar a procurar outro emprego, ou eu posso pensar em mudar de casa, ou de repente, não sei, repensar os seus relacionamentos. Então, procura o seu problema e começa a pensar na solução para o seu problema. Como eu falei antes, né? Quando você for pensar na sua solução, com um problema na sua mão, você tenta olhar ele por vários ângulos, né? O que vai ser talvez uma abordagem que, considerando o todo, por exemplo, o teu sonho é você construir uma família, mas hoje você vive num relacionamento que não está indo bem. Você tem várias opções. Você pode terminar esse relacionamento, você pode conversar com o seu parceiro para chegar num ponto onde os dois comecem a ser felizes, ou você pode buscar ajuda de uma terceira pessoa, alguém que entenda mais de relacionamento, um familiar, um tutor, alguma coisa. Então assim, você tem que olhar por outras perspectivas, você tem que entender que seu problema tem várias possibilidades de se tornar uma oportunidade, né?
O terceiro passo que você tem que fazer é acreditar em você mesmo. Porque se você não acreditar em você mesmo, ninguém mais vai acreditar. A partir do momento que você começa a acreditar em você mesmo e acreditar que teu sonho é possível, tudo vai começar a se transformar de uma maneira que se torne possível. As pessoas vão começar a acreditar em você, as pessoas vão te ajudar a que isso aconteça. Então é importantíssimo que você acredite em você mesmo. E acreditar que você é capaz, né? Que você é capaz de qualquer coisa. E que você merece tudo Que isso. você merece, exatamente. Então, não importa o tamanho dos seus sonhos, todas as pessoas do mundo são capazes de conquistar qualquer coisa. Não importa o quão grande é o que você quer atingir. Então, acredite que você é capaz, que você tem habilidade para fazer isso. Depois de você realmente colocar na tua cabeça que você é capaz de fazer isso, que você acreditar em você mesmo, você tem que confiar. Porque sem confiar no universo, você vai criar teus medos, você vai ter tuas crenças limitantes, você vai entrar num estado negativo. Então assim, você tem que ter fé. Sem fé, você não vai pra frente. Então assim, as coisas estão dando erradas. Confia, né? As coisas estão dando erradas é por algum motivo. Se está dando errado agora é porque para não dar errado lá na frente. Ou é para te levar para um outro caminho que vai te fazer atingir o seu objetivo de uma outra forma. Então, às vezes as coisas começam a dar errado e a gente fica frustrado, não sabe por que está dando errado. Mas a gente não entende como o universo funciona, né? Como ele está planejando o seu caminho para chegar no seu objetivo. Então tudo tem um porquê. Você pode ver que a maioria de grandes empresários e grandes gênios tiveram assim um momento da vida que fez eles mudarem, né? Que foi um momento em que eles estavam lá embaixo, estavam na pior, os caras perderam tudo e eles decidiram que eles acreditavam neles mesmos e que eles iam confiar que isso ia mudar, que isso ia dar certo. Isso na verdade foi a motivação, né? Esse é o combustível da maioria se você pegar a história de grandes empresários, o combustível é geralmente uma derrota. Foi tipo o momento que ele perdeu tudo, que ele falou, não tô aqui para perder tudo, tô aqui para ganhar tudo. E foi lá e ganhou o dobro, ganhou o triplo e assim foi. E isso, óbvio, eu tô falando no nível em dinheiro, né? A gente tá falando em dinheiro, mas pode ser num relacionamento. Às vezes você tá num relacionamento e você termina, você está mal, você pensa em se matar, né? Porque tudo tá um problema, tudo é problema para você. Mas aí vem uma oportunidade de você conhecer uma pessoa melhor. E essa pessoa complete você, entendeu? Então, você tem que confiar que tudo vai ficar bem. Porque confiando que tudo vai ficar bem, a gente pode alcançar qualquer coisa. Então, se você está perdido com qualquer situação da sua vida, procure referências, procure exemplos, procure pessoas que já fizeram isso antes, pessoas que mudaram, busque histórias inspiradoras, né? Histórias inspiradoras é o que motivou a gente a mudar, assim. Então, por que a gente precisa tá trabalhando numa empresa, num cubículo fechado 8 horas por dia? Quem já saiu desse conceito de sociedade? A gente lê muito blog, a gente vê muito vídeo, documentários. A gente busca referência de alguém que já fez coisa diferente. A nossa referência é viagens, mas a sua pode ser relacionamento, emprego qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Então, busque pessoas que te inspirem. Porque você sempre pode aprender com alguém, né? Alguém que já fez. Então, tá sempre buscando essas inspirações. Pode te ajudar a ver um outro caminho que às vezes você nem imaginava. E esteja disposto a aprender, né? Porque você pode aprender com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. Você pode aprender com o tiozinho que mora na rua. Ele pode te ensinar alguma coisa. Se você estiver disposto a ouvir o que ele tem para dizer. Estar aberto. Né? Estar aberto a receber novas informações. Você pode estar conversando com uma pessoa que, na tua opinião, é totalmente contrária às suas verdades absolutas. Mas ela pode te ensinar alguma coisa se você estiver disposto a aprender, a ouvir. Então, isso, junto com pessoas que te inspirem, vai fazer você abrir tua mente. E a partir do momento que você abrir tua mente, é um novo mundo que você vai começar a enxergar. E outra coisa também bem legal que a gente aprendeu nesse processo todo, que a gente está sempre falando de abundância, de prosperidade,
E geralmente quando a gente fala nisso, o pessoal associa muito abundância a muito dinheiro. E isso é uma coisa que a gente aprendeu que é totalmente errada. Então, a abundância não tem nada a ver com dinheiro. A abundância pode vir de outras formas, de maneiras que você nem imagina. Inclusive aqui com a gente, né? Aconteceu várias vezes. A gente já ganhou várias, assim, oportunidades que a gente teve de, por exemplo, de aprender a velejar. A gente teve uma oportunidade... A gente fez um curso de vela no Yacht Club, aqui, daqui. Que foi de graça. E assim, foi só a gente estar aberto para isso. Na verdade, a gente... por acaso, passou na frente do Yacht Club e viu que ia ter um dia aberto para fazer curso de vela de graça. Então, veja como isso é uma oportunidade que veio pra gente, uma abundância que veio pra gente e não em forma de dinheiro, né? Porque é uma coisa que a gente sempre gostou, a gente sempre achou interessante, barato, mas a gente tem aquela visão de que é uma coisa muito cara, que é só pra gente rica, que é só pra gente rica. E a gente foi lá, os caras trataram a gente super bem. A gente se sentiu muito abraçado, assim, então é uma comunidade, assim, também, né, isso é só um dos exemplos, isso é um exemplo de como pequeno, a assim, mas às vezes você tá, sei lá, você tá sem dinheiro e um amigo teu te chama para tomar uma cerveja e você fala, pô, mas eu não quero, porque, né, tô sem grana, ele fala, meu, não se preocupa com isso, e você vai tomar uma cerveja e aceita, né, aceitar e estar aberto a receber as coisas, porque às vezes a pessoa te oferece uma coisa e você fica meio sem jeito e fala, não quero e tal, mas isso é o universo te trazendo uma oportunidade de uma outra maneira, então aceita, esteja aberto a receber. E aí você vai colecionando momentos incríveis. Voltando ao exemplo que eu tinha falado do Daniel, o Daniel era um cara que estava viajando pela América Latina e ele falou, cara, quando ele veio para minha casa, ele falou, melhor do que das pessoas comprarem minhas fotos, elas oferecerem um lugar para eu ficar. Porque aí isso é muito mais, sai muito mais barato para mim, poder ficar num lugar, e eu conheço a cultura do local. Então assim, você vê que isso é um outro tipo de abundância. Ele recebe muito, vender as fotos para ele não é... isso assim, não é o... Ajuda um pouco, mas não é o foco. Não é o foco dele, ele quer conhecer pessoas, ele quer ter o futuro pra frente, ele tá pensando pra frente, ele fala, meu, eu conheci essa pessoa hoje e ela se tornou um amigo pra mim e mais pra frente eu sei que ela vai me ajudar porque a gente é amigo, entendeu? Então isso é uma forma de abundância muito grande também. Então o importante na verdade é você encontrar o seu próprio sonho, né? Pense no que você quer pra te fazer feliz, o que vai te deixar realizado. Então, por exemplo, a gente está viajando porque a gente gosta de viajar, mas não necessariamente esse é o seu sonho. De repente o seu sonho é conseguir tal emprego, ou o seu sonho é construir uma família. Então cada um tem o seu sonho, identifique o seu sonho, a sua felicidade e corra atrás disso. Para fechar essa palestra, assim, eu quero contar uma história que minha irmã me contou um dia, e que é a história da águia e das galinhas. Vou resumir ela bem rapidinho aqui. Você pode encontrar essa fábula na internet, é só procurar a fábula da águia e da galinha. Mas basicamente ela fala o seguinte: um dia uma águia caiu do ninho e um fazendeiro levou ela para onde ele criava as galinhas. E ela viveu lá por muito tempo sendo uma galinha. E ela aprendeu a ser galinha, ela aprendeu a ciscar, ela aprendeu a viver. Só que ela era enorme, era uma águia, né? Mas ela agia exatamente como uma galinha. Um dia um naturalista passou por lá e olhou isso e falou: meu, como assim uma águia no meio do galinheiro? Ela é uma águia, ela tem que estar voando. E o fazendeiro falou: meu, você pode ver, ela age como uma galinha, agora ela é uma galinha. O naturalista falou: meu, não, ela não é uma galinha, ela não nasceu para ser galinha. Vamos levar essa águia até a montanha. O naturalista falou para a águia: águia, você nasceu para ser águia, você nasceu para voar, você não nasceu para ser galinha. E ao primeiro momento a águia ficou com medo, ela não sabia o que fazer, ela tinha medo de pular do penhasco, de voar, e ela ficou nessa indecisão por muito tempo. Mas sempre teve um apoio de alguém, do naturalista, falando: não, cara, você nasceu para voar, alcance voos mais altos.
E até que uma hora ela decidiu e ela pulou do penhasco. E quando ela pulou no penhasco, ela entendeu que ela podia voar. E aí ela começou a alçar voos altos e mais altos. E minha irmã me disse isso um dia pra mim. Você não nasceu para ser galinha, você nasceu para ser águia. E hoje eu tô aqui na Austrália. E é assim que a gente conquista nossos sonhos, né? Voando mais alto. É. Então, enfim, só para finalizar aqui a nossa palestra, foi uma honra vir trazer um pouquinho da nossa história para vocês. A gente espera que a gente tenha conseguido inspirá-los e motivá-los à mudança, seja ela qual for. E se você tiver ainda alguma dúvida ou quiser só bater papo com a gente adora conversar sobre isso, né? Procura a gente lá no nosso blog, que é www.coraçãoviajante.com.br, e lá você pode encontrar nossos meios de contato, nossas mídias sociais, e vamos conversar. E também, hoje a gente trabalha como nômade digital. Eu trabalho com criação de marcas, sites, mídias sociais. A gente faz todo esse trabalho. Então, se você está precisando, tem algum projeto, tem alguma ideia que você queira tirar do papel, às vezes é um sonho seu, vamos conversar. E eu também trabalho com aulas de yoga online, então são aulas via Skype que podem ser feitas em qualquer lugar do mundo, marcando o horário, as aulas acontecem ao vivo. Então essa também é uma forma do nosso trabalho, né, como a gente vive hoje. E o interessante é, às vezes, por que é interessante as aulas de yoga online? Porque às vezes você está viajando e você não tem tempo de ir num estúdio, mas você quer continuar a praticar. Então, é uma forma que você tem de ter sempre uma aula nova, ao mesmo tempo que você continua fazendo sua viagem, ou você está, às vezes você está viajando a trabalho, ou às vezes está por lazer, mas você quer continuar. Ou até em casa, né? Às vezes não tem tempo de ir num estúdio, não tem tempo de sair. Então é uma opção também. E é isso, essa maneira como a gente está trabalhando hoje. Espero que possamos ajudá-los de alguma maneira e esperamos conversar com vocês. Beleza? Grande abraço, galera. Valeu. Beijo.